E se você perdesse tudo da noite para o dia? Esse milionário tinha uma empresa de 300 milhões, família perfeita e o respeito de todos. Mas em apenas 24 horas, tudo desapareceu. O que ele descobriu no fundo do poço mudou completamente sua visão sobre o que realmente importa na vida. Essa história vai te fazer repensar suas prioridades. Conta aqui nos comentários. Você é de onde? Se inscreve no canal e deixa aquele like para não perder as próximas histórias. Helena arrumava as mesas do Grand Palácio Hotel com a perfeição de quem aprendeu a ser invisível. Aos 26 anos, ela tinha uma beleza que ninguém realmente via. Pele dourada, cabelos negros em ondas, olhos que guardavam sonhos silenciosos. O uniforme preto e branco era sua armadura de invisibilidade. Quando serviu champanhe na mesa 17, uma voz a deteve. Qual é o seu nome? Helena virou-se. Kenji Yamamoto, o bilionário japonês que revolucionara a tecnologia mundial, olhava para ela como se realmente a visse. Não era o olhar superficial que ela conhecia, era profundo, genuíno. Helena, senhor. Apenas Kenji, por favor. Horas depois, no jardim do hotel, ele apareceu novamente. As estrelas são diferentes aqui, disse ele. Helena concordou, falando sobre Salvador, seus sonhos de estudar. Kenji ouvia com atenção total, fazendo perguntas que mostravam interesse verdadeiro. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu-se vista, mas enquanto voltava ao trabalho, forçou-se a esquecer. Homens como ele não faziam parte do mundo de mulheres como ela. O que ela não sabia era que Kenji, viúvo há 5 anos, sentira algo que acreditava morto, uma chama que estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Os dias seguintes foram uma tortura doce para Helena. Ela tentava se convencer de que aquela conversa no jardim não significava nada, mas seus pensamentos teimavam em voltar para o sorriso gentil de Kenji, para a forma como ele dissera seu nome, para o brilho de interesse genuíno em seus olhos. Você está nas nuvens. Hoje? Comentou Carla, sua melhor amiga e colega de trabalho, enquanto preparavam o café da manhã do hotel. Carla era uma mulher vibrante de 32 anos, com cachos rebeldes e um coração do tamanho do mundo. Estou cansada, só isso. Helena mentiu, concentrando-se em dobrar os guardanapos. Cansada ou apaixonada? Helena quase deixou cair a pilha de louças que carregava. O quê? Isso é ridículo, Carla. Você está corada. Carla riu, os olhos brilhando com malícia. Vi como aquele japonês bilionário te olhava na festa de anteontem. Todo mundo viu. Não seja absurda. Ele estava apenas sendo educado. Educado. Querida, aquele homem quase queimou você com os olhos. E ouvi dizer que ele vai ficar no Brasil por 3 meses para fechar aquele negócio. O coração de Helena pulou uma batida, mas ela se forçou a manter a expressão neutra. Não importa quanto tempo ele fique. Vivemos em mundos diferentes. Os mundos só são diferentes se você deixar que sejam, Carla disse, ficando séria por um momento. Helena, você é a mulher mais incrível que eu conheço. Inteligente, bonita, gentil. Qualquer homem seria sortudo de ter você, bilionário ou não. Helena sentiu os olhos arderem. Carla era a única pessoa que realmente a via, que acreditava nela. Obrigada, Carla, mas eu preciso ser realista. Realista é chato. Carla riu. Sonhe um pouco, mulher. Naquela tarde, Helena estava limpando a suíte presidencial quando encontrou um envelope sobre a mesa de centro. Seu nome estava escrito em uma caligrafia elegante. Com as mãos tremendo levemente, ela abriu e encontrou um bilhete curto. Helena, gostaria de tomar um café com você amanhã às 15 horas no café da esquina? Sem obrigações, apenas uma conversa. Kenji. Ela leu e releu as palavras até tê-las memorizado. Seu lado racional gritava para ignorar o convite, mas algo mais profundo, mais poderoso, a empurrava em direção ao sim. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir no pequeno apartamento que dividia com outras 3 empregadas. Ela se revirava na cama estreita, imaginando 1000 cenários diferentes, cada um terminando em desastre. Mas quando a manhã chegou, ela já havia tomado sua decisão. Às 14h45 do dia seguinte, depois de seu turno, Helena estava em frente ao café. Era um lugar simples, com mesinhas na calçada e o cheiro de pão fresco no ar. Nada luxuoso,
nada intimidador. Ela notou que Candy havia escolhido um lugar onde ela se sentiria confortável. Ele estava sentado em uma mesa de canto, vestindo uma camisa azul clara e calça jeans. Sem o terno, ele parecia mais jovem, mais acessível. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o estômago de Helena dar um salto. "Você veio", ele disse, levantando-se educadamente. "Eu vim", Helena respondeu, sentando-se enquanto tentava controlar os nervos. Eles pediram café e pão de queijo, e por alguns minutos houve um silêncio confortável. Helena observou as mãos de Candy, fortes, mas gentis, com dedos longos que tamborilavam levemente na mesa. "Obrigado por aceitar meu convite", Candy começou. "Eu sei que deve parecer estranho, mas eu não consegui parar de pensar na nossa conversa no jardim." Helena sentiu o calor subir pelo pescoço novamente. "Foi apenas uma conversa", ela disse, mas sua voz traiu a emoção que sentia. "Foi mais do que isso", Candy insistiu, inclinando-se levemente para a frente. "Foi a primeira conversa real que tive em meses, talvez anos. Você sabe como é? Estar cercado de pessoas o tempo todo, mas se sentir completamente sozinho?" Helena assentiu lentamente. Ela sabia exatamente como era. "Eu me sinto invisível na maior parte do tempo", ela admitiu. "As pessoas olham através de mim, não para mim." "Eu te vejo", Candy disse, e havia tanta intensidade em sua voz que Helena precisou desviar o olhar. "Desde o momento em que entrei naquele salão, eu te vi. E não apenas sua aparência, Helena. Vi a forma como você se move, como você cuida de cada detalhe, como você sorri quando acha que ninguém está olhando. Vi alguém extraordinário." Helena sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. "Você não me conhece", ela sussurrou. "Então me deixe te conhecer", Candy respondeu. "Me conte sobre Salvador, sobre seus sonhos, sobre o que faz seu coração bater mais rápido." E assim, naquela tarde ensolarada, Helena se abriu de uma forma que nunca havia feito antes. Contou sobre sua infância na Bahia, sobre a mãe que trabalhava 16 horas por dia para sustentá-la, sobre o pai que partiu quando ela tinha 5 anos. Falou dos livros que devorava na biblioteca pública, dos sonhos de estudar psicologia, da bolsa de estudos que quase conseguiu antes que a mãe adoecesse e ela precisasse trabalhar. Candy ouvia cada palavra com atenção total, fazendo perguntas que mostravam genuíno interesse. E quando foi sua vez, ele contou sobre Tóquio, sobre a pressão de ser o primogênito de uma família tradicional, sobre como construiu seu império tecnológico praticamente sozinho, sobre a solidão que vinha com o sucesso. "Minha esposa morreu há 5 anos", ele disse, e Helena viu a dor atravessar seus olhos. "Acidente de carro. Desde então eu mergulhei no trabalho, construí mais riqueza, mais empresas, mas perdi a conexão com o que realmente importa." "Sinto muito", Helena disse, tocando levemente sua mão sobre a mesa. O toque foi breve, mas elétrico. Candy olhou para onde suas mãos se encontraram e então para os olhos dela. "Não sinta", ele disse suavemente, "porque de alguma forma estranha, aquela dor me trouxe até aqui, até você." Eles conversaram até o café fechar, e quando finalmente se despediram na rua, já era noite. Candy ofereceu levá-la para casa, mas Helena recusou gentilmente. Precisava processar tudo o que havia acontecido. "Podemos nos ver novamente?" Candy perguntou, a esperança clara em sua voz. "Sim", Helena respondeu, surpreendendo a si mesma. "Eu gostaria disso." Enquanto caminhava de volta para casa, Helena sentia como se estivesse flutuando. Mas no fundo de sua mente, uma voz sussurrava avisos que ela ainda não estava pronta para ouvir. Homens como Candy Yamamoto não se apaixonavam por empregadas, e contos de fadas na vida real raramente tinham finais felizes. Mas naquela noite, ela permitiu-se sonhar. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções que Helena nunca havia experimentado. Candy e ela desenvolveram uma rotina secreta. Encontros discretos em cafés pequenos, caminhadas pelo jardim botânico ao entardecer, conversas longas por mensagens de texto que duravam até a madrugada. Para o mundo eles eram estranhos, mas entre si estavam construindo algo que parecia simultaneamente frágil e inabalável. "Você já foi ao Pão de Açúcar?"
Kendi perguntou durante um de seus encontros, enquanto dividiam um açaí na Lagoa Rodrigo de Freitas. Helena negou com a cabeça, lambendo o lábio manchado de açaí, de forma que fez Kendi perder o foco por um momento. Nunca tive tempo. Ou dinheiro. Ela admitiu sem vergonha. Havia algo libertador em sua honestidade com ele. Então vamos, agora. Agora. Helena riu. Kendi, são 7 da noite. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Viva um pouco, Helena. Ele disse, seus olhos brilhando com aquela mistura de desafio e ternura que ela estava começando a amar. Quando foi a última vez que você fez algo espontâneo? Helena abriu a boca para protestar, mas então parou. Quando foi mesmo? Sua vida inteira havia sido planejada, controlada, uma luta constante pela sobrevivência. Espontaneidade era um luxo que ela nunca se permitira. Está bem, ela disse, surpresa por sua própria coragem. Vamos. O bondinho estava quase vazio naquele horário, e enquanto subiam, Helena pressionou o rosto contra a janela, maravilhada com a vista da cidade se expandindo abaixo deles. As luzes começavam a se acender como estrelas terrestres, e o oceano refletia os últimos raios do pôr do sol em tons de laranja e rosa. É mágico, ela sussurrou. Kendi não estava olhando para a vista, estava olhando para ela, para o brilho em seus olhos, para o sorriso espontâneo que iluminava todo o seu rosto. Sim, ele concordou. É mágico. No topo eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas absorvendo a beleza do momento. Helena sentia o calor do corpo de Kendi ao seu lado, seus ombros quase se tocando. Ela queria fechar aquela pequena distância, mas algo a segurava. Helena, Kendi disse finalmente, virando-se para encará-la. Eu preciso ser honesto com você sobre algo. O coração de Helena disparou. Era isso, o momento em que a realidade despedaçaria a bolha de felicidade que eles haviam construído. Eu estou me apaixonando por você, ele disse, e as palavras saíram como se tivessem sido arrancadas de algum lugar profundo em seu peito. Eu sei que é loucura, que nos conhecemos há apenas 3 semanas, que nossas vidas são completamente diferentes, mas cada momento ao seu lado parece mais real do que anos da minha vida anterior. Helena sentiu as lágrimas brotarem, mas dessa vez não tentou contê-las. Kendi, eu não sei o que dizer. Não diga nada ainda. Ele a interrompeu gentilmente, pegando suas mãos. Eu só precisava que você soubesse. Não espero que você sinta o mesmo. Não espero nada além de honestidade. Mas eu não podia mais guardar isso para mim. E se eu te disser? Helena começou, sua voz tremendo, que toda vez que meu telefone toca, meu coração pula porque eu espero que seja você. Que eu acordo pensando no que vamos conversar naquele dia. Que pela primeira vez, na minha vida eu me sinto vista, valorizada, como se eu importasse. Helena, eu também estou me apaixonando por você. Ela disse, finalmente permitindo que as palavras que estavam presas em seu peito encontrassem o ar. E isso me apavora, porque eu não sei como isso vai funcionar. Como nós vamos funcionar quando nossos mundos são tão... Kendi a silenciou da forma mais gentil possível, beijando-a. Foi um beijo lento, reverente, cheio de promessas não ditas e medos compartilhados. Helena derreteu. Nele, suas mãos encontrando o peito dele, sentindo o coração batendo tão rápido quanto o seu. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Nós vamos descobrir, Kendi sussurrou contra seus lábios. Passo a passo, dia a dia. Não tenho todas as respostas, Helena, mas sei que não quero estar longe de você. Eles ficaram ali até o bondinho precisar fazer a última descida, abraçados contra o vento, 2 mundos se fundindo em algo completamente novo. Mas enquanto a felicidade florescia entre eles, nem Helena nem Kendi sabiam que alguém os observava. Na cidade abaixo, em um escritório com vista para a Bahia, 3 homens de terno analisavam fotos em um laptop. Fotos de Kendi e Helena juntos, rindo, se beijando no pão de açúcar. Interessante, disse um deles, um homem de cabelos grisalhos chamado Takeshi Sato, sócio de Kendi no Japão. Muito interessante. O que fazemos com isso? Perguntou outro. Takeshi sorriu, mas era um sorriso frio, calculista. Nada, ainda. Mas guardamos essas informações. Nunca se sabe quando podem ser úteis. E enquanto eles discutiam,
Helena e Kendi desciam a montanha, completamente alheios à tempestade que se formava no horizonte. 2 meses se passaram como um sonho febril. Helena flutuava entre sua realidade cotidiana, o trabalho no hotel, o apartamento apertado, as preocupações financeiras e os momentos roubados com Kendi, que pareciam pertencer a uma vida paralela, mágica e impossível. Carla havia notado a transformação em sua amiga. Helena sorria, mas seus olhos brilhavam com uma luz nova e havia uma leveza em seus passos que não existia antes. Você está radiante, Carla comentou enquanto preparavam as mesas para um evento corporativo. O amor te cai bem. Helena corou, mas não negou. Não tinha sentido negar o que era tão óbvio. Estou feliz, Carla. Mais feliz do que já fui. Mas? Mais nada. Por que sempre tem que haver um mas? Carla parou o que estava fazendo e olhou diretamente para a amiga. Porque eu te conheço, Helena. Você está feliz, sim, mas também está assustada. Posso ver nos seus olhos. Helena suspirou, abandonando o guardanapo que dobrava. Eu amo ele, Carla. Amo de um jeito que nem sabia que era possível. Mas como isso pode funcionar? Ele é um bilionário. Eu sou uma empregada. Ele vai voltar para o Japão eventualmente e eu vou ficar aqui com um coração partido e memórias que vão doer mais do que ajudar. Ou, Carla disse suavemente, ele pode te levar com ele. Já pensou nisso? Para o Japão? Carla, seja... Sou realista. Você que precisa ser realista, Helena. Aquele homem está perdidamente apaixonado por você. Qualquer pessoa com olhos pode ver. E se ele te oferecer uma vida diferente, você vai ter coragem de aceitá-la? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta, porque naquele momento Mariana entrou correndo na sala. Helena, tem alguém te procurando na recepção. Um homem de terno, muito elegante. O coração de Helena pulou. Kendi nunca vinha ao hotel durante seu horário de trabalho. Eles haviam concordado em manter sua relação discreta, principalmente porque Helena temia o julgamento dos colegas e superiores. Ela caminhou até a recepção com as mãos suadas, mas não era Kendi quem a esperava. Era um homem japonês mais velho, de aparência severa, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e óculos de armação dourada. Senhorita Helena Santos? Ele perguntou em inglês com sotaque carregado. Sim, sou eu, Helena respondeu confusa. Meu nome é Takeshi Sato. Sou sócio de negócios do Sr. Yamamoto. Ele me pediu para entregar isso pessoalmente. Takeshi estendeu um envelope grosso. Helena o pegou com mãos trêmulas. Ele está bem? Ela perguntou, preocupação tingindo sua voz. Está perfeitamente bem, Takeshi respondeu, mas havia algo em seu tom. Uma frieza calculada que fez Helena se arrepiar. Abra. Com dedos trêmulos, Helena abriu o envelope. Dentro havia um bilhete escrito à mão por Kendi e o que parecia ser um convite formal. Minha querida Helena, esta noite há um jantar importante com investidores e parceiros de negócios. Eu gostaria muito que você estivesse ao meu lado, não como empregada, mas como minha acompanhante. Sei que é muito pedir, mas seria uma honra para mim apresentá-la ao meu mundo. Com todo o meu amor, Kendi. Helena leu e releu as palavras, seu coração acelerado. Apresentá-la ao seu mundo. Isso significava... O Sr. Yamamoto a espera às 19 horas, Takeshi disse. Um carro virá buscá-la. Ele também tomou a liberdade de providenciar um vestido adequado para a ocasião. Ele entregou uma segunda caixa, esta claramente de uma boutique cara. Mas eu não sei se posso, Helena gaguejou. O Sr. Yamamoto será muito desapontado se você não for, Takeshi disse, e havia algo ameaçador na forma como ele pronunciou desapontado. Ele falou tanto sobre você, seria uma pena que suas expectativas fossem frustradas. Helena sentiu uma onda de desconforto. Algo na presença daquele homem a deixava inquieta, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Eu preciso checar meu horário de trabalho. Já foi resolvido. Takeshi a interrompeu. Falei com seu supervisor. Você está liberada para esta noite. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Senhorita Santos, o Sr. Yamamoto é um homem poderoso com muitas responsabilidades. Espero que você entenda a honra que está sendo concedida a você esta noite. Não o decepcione. E com isso, ele se foi, deixando Helena segurando o envelope e a caixa.
seu coração dividido, entre excitação e uma apreensão inexplicável. Naquela tarde, em seu pequeno apartamento, com Carla ajudando-a a se arrumar, Helena abriu a caixa e quase desmaiou. O vestido era deslumbrante, um modelo de seda azul marinho com detalhes em pedraria que capturavam a luz como estrelas. Havia também sapatos, uma pequena bolsa de mão e até joias delicadas. Meu Deus, Carla sussurrou. Isso deve custar uma fortuna. É demais, Helena disse, sentindo pânico subir. Eu não posso aceitar isso, Carla. Eu não posso... Pare, Carla disse firmemente, pegando os ombros da amiga. Você pode e você vai. Este homem te ama, Helena. Ele quer te mostrar ao mundo dele. Você merece isso. Merece ser tratada como uma princesa. Merece ter belas coisas. Merece ser feliz. E se eu não souber como me comportar? E se eu usar o garfo errado, disser algo estúpido, envergonhar ele? Carla a puxou para um abraço apertado. Impossível. Você é graciosa, inteligente e linda. Seja você mesma, Helena. É tudo o que ele está pedindo. É por isso que ele se apaixonou por você. Às 7h em ponto, um Mercedes preto parou em frente ao prédio de Helena. O motorista era educado e profissional, abrindo a porta para ela como se ela fosse de fato uma princesa. Durante todo o trajeto até o restaurante mais exclusivo do Rio de Janeiro, Helena tentou acalmar seu coração disparado. Ela praticou sorrisos no reflexo da janela, ensaiou conversas mentalmente, tentou lembrar tudo o que havia lido sobre etiqueta formal. Mas quando o carro parou e a porta se abriu, quando ela viu Candy esperando na entrada do restaurante, um smoking preto fazendo-o parecer ainda mais devastadoramente bonito, todo o nervosismo derreteu. O rosto dele se iluminou quando a viu, e ele caminhou até ela com passos rápidos. Você veio, ele disse, pegando suas mãos e girando-a suavemente. Você está absolutamente deslumbrante. O vestido é perfeito, Helena disse ainda um pouco tímida. Obrigada. Não é o vestido, Candy disse, olhando profundamente em seus olhos. É você. Sempre foi você. Ele ofereceu seu braço e Helena o aceitou, sentindo-se como se estivesse prestes a cruzar um limiar para um mundo completamente novo. Um mundo que a assustava e a emocionava em igual medida. Está pronta? Candy perguntou. Não, Helena admitiu com um sorriso nervoso. Mas vamos em frente mesmo assim. O que ela não sabia era que, do outro lado daquelas portas douradas, não esperava apenas um jantar. Esperava um teste que determinaria o curso de todo o seu futuro. E nem Candy nem Helena estavam preparados para as consequências do que estava prestes a acontecer. O restaurante era uma explosão de opulência que fazia os olhos de Helena arderem. Lustres de cristal pendiam do teto alto como cachoeiras congeladas de luz. As mesas estavam cobertas com toalhas de linho branco impecável, e cada detalhe, desde os arranjos florais até a louça de porcelana, gritava riqueza discreta, mas inegável. Candy a guiou gentilmente através do salão, sua mão firme na parte inferior das costas dela, um gesto protetor e possessivo que fez Helena se sentir simultaneamente segura e exposta. Olhares se voltaram para eles enquanto caminhavam, curiosos, avaliadores, alguns francamente hostis. Ignore-os, Candy sussurrou em seu ouvido, sentindo sua atenção. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um deles. Mas a mesa reservada para o jantar de negócios estava em um canto privado do restaurante, parcialmente isolada por divisórias de madeira, esculpida. Já havia várias pessoas sentadas, todas vestidas com a mesma elegância casual que vem apenas com gerações de dinheiro. Cavalheiros, senhoras, Candy disse, sua voz assumindo um tom mais formal. Gostaria de apresentar Helena Santos. Houve um momento de silêncio constrangedor. Helena sentiu o peso de cada olhar, cada avaliação silenciosa. Então, uma mulher mais velha, de cabelos platinados e colar de pérolas que parecia valer mais que o apartamento de Helena, inclinou a cabeça educadamente. Que prazer, querida. Sou Margaret Chen, da divisão asiática da TechVision. E você é... A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de significado. Ela não estava perguntando apenas o nome de Helena, estava perguntando sua procedência,
sua relevância, seu direito de estar ali. Helena é alguém muito especial para mim, Kendi respondeu antes que Helena pudesse falar, puxando uma cadeira para ela sentar. E espero que todos a tratem com o mesmo respeito que teriam por mim. Havia uma firmeza em sua voz que não deixava espaço para discussão. Margaret sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Mas é claro. O jantar começou, e Helena se viu navegando por um campo minado de conversas sobre investimentos, fusões corporativas e políticas internacionais. Ela permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, apenas observando, aprendendo, tentando não se sentir completamente fora de lugar. Kendi incluía-a sempre que possível, explicando termos técnicos, fazendo perguntas sobre sua opinião de forma que validava sua presença. Mas Helena podia sentir a tensão subjacente, as trocas de olhares significativos entre alguns dos presentes. E você, querida? Margaret disse eventualmente, sua voz açucarada de falsa doçura. A que você se dedica? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o calor subir por seu pescoço, mas forçou-se a manter a cabeça erguida. Atualmente trabalho em hospitalidade, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas estou planejando voltar a estudar. Psicologia, hospitalidade. Margaret repetiu como se saboreasse a palavra. Que encantador. Helena tem uma compreensão de pessoas que a maioria dos psicólogos formados nunca terá, Kendi disse, sua mão encontrando a de Helena sob a mesa e apertando gentilmente. Ela é uma das pessoas mais inteligentes e perspicazes que já conheci. Tenho certeza que sim, Margaret murmurou, mas seu tom sugeria exatamente o oposto. Foi então que Takeshi Sato se manifestou, pela primeira vez desde que o jantar começara. É fascinante, ele disse, sua voz cortando a conversa como uma lâmina. Como as pessoas se encantam com novidades, algo fresco, diferente. Mas me pergunto, Kendi, quanto tempo dura esse tipo de fascínio? Helena sentiu Kendi ficar tenso ao seu lado. Não é uma fascínio, Takeshi. É amor. As palavras caíram sobre a mesa como uma bomba. Vários dos presentes trocaram olhares chocados. Aparentemente, Kendi Yamamoto declarando publicamente amor por alguém era algo raro, talvez inédito, nos 5 anos desde a morte de sua esposa. Amor, Takeshi repetiu, uma sobrancelha arqueada. Que declaração dramática. E rápida, considerando que vocês se conhecem há quanto tempo mesmo? O suficiente, Kendi respondeu, sua voz fria. E sua família no Japão? Margaret se juntou à investida. Eles sabem sobre esse desenvolvimento? Não é da conta deles, Kendi disse. Ah, mas eu acho que é, Takeshi insistiu, inclinando-se para a frente. Você não é apenas um homem, Kendi. Você é o herdeiro da Yamamoto Industries, com responsabilidades que vão além de suas preferências pessoais. Suas escolhas afetam milhares de empregados, bilhões em investimentos. O legado de sua família... Chega, Kendi disse, levantando-se bruscamente. Sua cadeira rangeu contra o chão de mármore. Helena, vamos. Kendi, espere. Helena sussurrou mortificada. Não precisamos sair. Sim, precisamos, ele disse firmemente, mas quando olhou para ela, seus olhos eram gentis. Eu não vou permitir que te desrespeitem dessa forma. Ele jogou algumas notas na mesa, mais dinheiro do que Helena ganhava em 1 mês, e estendeu a mão para ela. Helena a aceitou, levantando-se com as pernas trêmulas. Desculpe-me ter desperdiçado seu tempo, cavalheiros, senhoras. Kendi disse, sua voz repleta de sarcasmo cortante. Mas eu prefiro jantar com alguém que tem um coração verdadeiro do que com pessoas que têm apenas carteiras grossas e almas vazias. Eles saíram do restaurante sob o peso de olhares chocados e sussurros mal disfarçados. Foi apenas quando chegaram à calçada, o ar fresco da noite envolvendo-os, que Helena finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Helena, Kendi disse, puxando-a para seus braços. Não chore, por favor. Eles não valem suas lágrimas. Eu estraguei tudo. Ela soluçou contra seu peito. Eu não deveria ter vindo. Não deveria. Pare, Kendi disse firmemente, afastando-a o suficiente para olhar em seus olhos. Você não estragou nada. Eles é que são ignorantes e preconceituosos. Eu deveria ter previsto isso. Deveria ter te protegido melhor.
Eles estavam certos, Kendi, Helena disse, limpando as lágrimas. Eu não pertenço ao seu mundo. Sou apenas uma. Não termine essa frase. Kendi a interrompeu, sua voz dura. Você não é apenas nada. Você é extraordinária, Helena. E se eles não conseguem ver isso, o problema é deles, não seu. Helena queria acreditar nele. Com cada fibra de seu ser, queria acreditar. Mas as palavras de Takeshi ecoavam em sua mente. Quanto tempo dura esse tipo de fascínio? E se eles estiverem certos sobre nós não funcionarmos? Ela sussurrou. E se isso for apenas temporário? Kendi pegou seu rosto entre suas mãos, forçando-a a olhar para ele. Helena Santos, ouça-me com atenção. Eu estou apaixonado por você. Não pela novidade, não pela diferença, mas por você. Pela forma como você vê o mundo. Como você se importa com as pessoas. Como você ri quando acha que ninguém está olhando. Por cada parte de quem você é. Ele pressionou a testa contra a dela. Eu sei que meu mundo pode ser cruel. Sei que há obstáculos à nossa frente. Mas se você me permitir, se você confiar em mim, nós vamos superá-los juntos. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Helena fechou os olhos, permitindo-se absorver suas palavras, acreditar nelas, mesmo que apenas por aquele momento. Está bem, ela sussurrou. Juntos. Eles ficaram ali na calçada, abraçados, enquanto a cidade fervilhava ao seu redor. Nenhum dos dois sabia que naquele exato momento, dentro do restaurante que acabaram de deixar, Takeshi Sato estava ao telefone com a família Yamamoto no Japão, plantando sementes de dúvida e escândalo que cresceriam em uma tempestade que testaria seu amor de formas que nenhum deles poderia imaginar. Nos dias seguintes ao desastroso jantar, a dinâmica entre Helena e Kendi mudou de formas sutis mas profundas. Kendi estava mais protetor, quase possessivo, como se temesse que ela pudesse desaparecer, a qualquer momento. E Helena, por sua vez, sentia-se dividida entre a felicidade de estar com ele e a crescente sensação de que estava entrando em um mundo para o qual talvez nunca estivesse preparada. Foi Carla quem primeiro notou as mudanças quando Helena voltou ao trabalho. Você está diferente, ela disse enquanto organizavam a lavanderia do hotel. Mais tensa. Helena suspirou, dobrando um lençol com movimentos mecânicos. O jantar foi um desastre, Carla. As pessoas olhavam para mim como se eu não merecesse estar ali. E o que Kendi disse sobre isso? Que eles estavam errados, que eu sou incrível, todas as coisas certas. Mas você está questionando se ele está certo. Helena parou o que estava fazendo, olhando para a amiga. E se eu não for suficiente, Carla? E se eventualmente ele perceber que cometeu um erro? Antes que Carla pudesse responder, o supervisor do hotel apareceu na porta, parecendo desconfortável. Helena, você tem uma ligação na recepção. Dizem que é urgente. Com o coração disparado, Helena correu até a recepção. Quando pegou o telefone, a voz que ouviu a fez congelar. Helena, sou eu, sua mãe. Helena não falava com a mãe há 3 meses. Dona Lúcia havia desaprovado sua mudança para o Rio de Janeiro, dizendo que ela estava abandonando suas raízes, esquecendo de onde vinha. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Estou bem, filha. Mas eu ouvi rumores sobre você e um homem rico, um japonês. Helena sentiu o estômago, como sua mãe havia descoberto. Ela havia sido tão cuidadosa em manter sua relação com Kendi privada. Mãe, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Dona Lúcia disse, sua voz uma mistura de preocupação e desaprovação. Só vim te lembrar que homens ricos não se casam com mulheres como nós, Helena. Eles se divertem, prometem o mundo e depois voltam para seus próprios tipos. Não quero ver você com o coração partido. Não é assim, mãe. Kendi me ama, ele disse. Todos eles dizem. Filha, todos eles dizem. A ligação terminou pouco depois, deixando Helena abalada. As palavras da mãe ecoavam as dúvidas que ela já carregava, intensificando-as até que se tornaram quase ensurdecedoras. Naquela noite, quando Kendi veio buscá-la para jantar, Helena estava estranhamente silenciosa. O que há de errado? Ele perguntou enquanto dirigiam ao longo da orla. Você mal olhou para mim. Minha mãe ligou hoje, Helena disse finalmente. Ela sabe sobre nós. Não sei como, mas sabe.
Kendi franziu a testa. E o que ela disse? Helena hesitou, mas então decidiu pela honestidade. Que homens como você não ficam com mulheres como eu. Que eventualmente você vai voltar para o seu mundo e me deixar para trás. Kendi parou o carro abruptamente na lateral da estrada. Quando se virou para ela, seus olhos estavam cheios de frustração e dor. E você acredita nela? Eu não sei o que acreditar, Helena admitiu, as lágrimas ameaçando transbordar. Kendi, eu te amo. Com toda a minha alma, eu te amo, mas eu também sou realista. Nossas vidas são tão diferentes. Você tem um império para administrar, uma família no Japão que provavelmente me odeia, expectativas e responsabilidades que eu nem consigo compreender totalmente. E eu sou apenas uma empregada que sonha em estudar um dia. Então mude isso, Kendi disse subitamente, pegando suas mãos. Mude sua realidade. O quê? Venha morar comigo. Em São Paulo. Tenho um apartamento lá, espaçoso, confortável. Você pode deixar o hotel, se matricular na universidade, começar a construir a vida que sempre sonhou. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Morar com você? Kendi, eu não posso simplesmente... Por que não? Ele a interrompeu. O que te prende aqui? O apartamento apertado que você divide com 3 pessoas? O trabalho que te paga mal e não valoriza sua inteligência? Me dê uma razão real, Helena. Medo, ela sussurrou. Tenho medo, Kendi. Medo de depender de você e depois perder tudo. Medo de me tornar alguém que não reconheço. Medo de que isso tudo seja bom demais para ser verdade. Kendi puxou-a para seus braços, acariciando seus cabelos gentilmente. Eu também tenho medo, ele admitiu. Medo de te perder. Medo de que minhas responsabilidades eventualmente nos separem. Medo de não ser suficiente para você. Mas sabe qual é a diferença entre medo e covardia? Coragem. E eu sei que você é corajosa, Helena. Você deixou sua casa, sua família, veio para uma cidade grande sem nada além de seus sonhos. Isso é coragem. Agora eu só estou te pedindo para ser corajosa mais uma vez. Comigo. Helena se afastou para olhar em seus olhos, procurando qualquer sinal de incerteza, qualquer hesitação. Mas tudo o que viu foi amor sincero e determinação. Se eu fizer isso, ela disse lentamente, se eu mudar para São Paulo com você, precisa ser em meus próprios termos. Vou aceitar sua ajuda para estudar, mas vou trabalhar também. Quero pagar minha parte, contribuir. Preciso manter minha independência, Kendi. Preciso saber que posso me sustentar se algo der errado. Nada vai dar errado, Kendi disse, mas então assentiu. Mas entendo. E concordo. Você pode trabalhar se quiser, estudar, construir sua própria carreira. Eu não quero te mudar, Helena. Quero te apoiar para que você se torne a melhor versão de si mesma. Está bem, Helena disse finalmente, mal acreditando nas palavras saindo de sua boca. Está bem. Vou para São Paulo com você. O sorriso que iluminou o rosto de Kendi era mais brilhante que qualquer sol. Ele a beijou profundamente, derramando toda a alegria e alívio que sentia naquele beijo. Mas enquanto eles se abraçavam na lateral da estrada, nenhum dos dois viu o carro preto estacionado a uma distância segura, ou o homem dentro dele tirando fotos com uma câmera de lente longa. Takeshi Sato estava construindo seu caso meticulosamente, peça por peça, preparando-se para o momento em que ele revelaria a verdadeira natureza do relacionamento de Kendi e Helena, ou pelo menos a versão distorcida que ele pretendia usar para seus próprios fins. O relógio estava correndo e a tempestade se aproximava mais rápido do que qualquer um deles poderia imaginar. O apartamento de Kendi em São Paulo era tudo o que Helena havia imaginado e mais. Localizado no alto de um arranha-céu em Moema, oferecia uma vista panorâmica da cidade que parecia se estender até ao infinito. Pisos de mármore, janelas do chão ao teto, móveis modernos e elegantes. Era um mundo tão distante de seu pequeno quarto compartilhado no Rio que Helena precisou de dias para se acostumar. Carla havia chorado no dia da partida de Helena, abraçando-a com tanta força que mal conseguiam respirar. Você merece isso, ela havia sussurrado. Merece cada segundo de felicidade. Mas me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Não se perca, Helena.
Não importa quão glamourosa sua vida se torne, não esqueça quem você é. As palavras de Carla ecoavam na mente de Helena enquanto ela se movia pelo apartamento luxuoso, seus passos silenciosos no mármore polido. Candy havia saído para uma reunião de negócios, deixando-a sozinha para explorar seu novo lar. Na cômoda do quarto principal, Helena encontrou uma caixa com um cartão em cima. Para você começar sua nova jornada, com amor K. Dentro havia um laptop novo, material escolar e, para sua completa surpresa, documentos de matrícula na Universidade de São Paulo para o curso de psicologia, com uma bolsa de estudos integral já aprovada. Helena sentou-se na cama, segurando os documentos com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ele havia realmente feito isso. Havia tornado seus sonhos possíveis, com um simples gesto. Quando Candy voltou naquela noite, encontrou-a ainda sentada na cama, os documentos espalhados ao seu redor. Você não gostou? Ele perguntou, preocupação tingindo sua voz. Gostei, Helena disse, sua voz embargada. Gostei tanto que não sei como te agradecer. Candy sentou-se ao seu lado, limpando suas lágrimas com o polegar. Não precisa me agradecer. Ver você feliz é tudo que eu preciso. Os primeiros meses em São Paulo foram uma montanha-russa de emoções. Helena se matriculou na universidade e descobriu um mundo novo de ideias, debates e possibilidades. Ela se destacava nas aulas, sua inteligência natural e experiência de vida dando-lhe perspectivas únicas que impressionavam professores e colegas. Mas nem tudo era perfeito. Havia momentos de desconforto agudo quando colegas perguntavam sobre sua vida, e Helena tinha que navegar cuidadosamente entre a verdade e o que ela achava que eles iriam aceitar. Havia olhares curiosos quando Candy a buscava na universidade em seu Mercedes e sussurros que ela fingia não ouvir. Uma tarde, 3 meses após sua mudança, Helena estava estudando na biblioteca da universidade quando uma colega de classe chamada Juliana sentou-se ao seu lado. Posso fazer uma pergunta pessoal? Juliana disse sem rodeios. Helena fechou o livro, cautelosa. Depende da pergunta. Você está morando com aquele homem rico, certo? O japonês que sempre te busca? Candy é meu namorado, sim. E ele paga por tudo? A universidade, suas roupas, sua vida? A forma como Juliana fez a pergunta carregava um julgamento implícito que fez Helena se enrijecer. Candy me apoia financeiramente enquanto estudo, sim. Mas também trabalho meio período em uma ONG de apoio a imigrantes. Pago por algumas de minhas despesas. Que conveniente, Juliana disse, sua voz açucarada com falsa simpatia. Deve ser ótimo ter um patrocinador. Helena sentiu a raiva ferver, mas forçou-se a manter a calma. Se você está tentando me insultar, pode parar. Sim, Candy tem dinheiro. Sim, ele me ajuda. Mas eu o amo. E ele me ama. Não é transacional, é um relacionamento real. Se você diz, Juliana murmurou, levantando-se para sair. Mas então parou e olhou para trás. Só espero que ele pense o mesmo. Homens ricos geralmente veem relacionamentos de forma muito diferente de nós, pessoas normais. Aquela noite, Helena estava inusitadamente silenciosa durante o jantar que ela mesma havia preparado. Candy notou imediatamente. Algo te incomodando? Só pensando. Sobre? Helena pousou o garfo, decidindo pela honestidade. As pessoas na universidade fazem suposições sobre nós, sobre mim. Elas pensam que estou com você pelo dinheiro. Candy franziu a testa. E isso te incomoda? Não deveria? Helena respondeu, frustração colorindo sua voz. Candy, às vezes eu sinto como se estivesse vivendo uma mentira. Você me apresenta como sua namorada, mas para o mundo eu sou apenas a empregada que deu sorte, a garota pobre que fisgou um milionário. Você é muito mais que isso e você sabe. Mas eles não sabem, Helena disse levantando a voz. E às vezes eu me pergunto se eles não têm razão. Se eu não sou apenas um projeto de caridade para você, uma boa ação que te faz se sentir nobre. Candy ficou de pé tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás. Como você pode dizer isso? Ele disse, voz baixa, mas intensa. Depois de tudo que passamos, de tudo que eu te mostrei,
Você realmente acha que isso é o que você é para mim? Eu não sei o que pensar. Helena gritou, também se levantando. Minha vida inteira mudou em meses, Kendi. Estou morando em um apartamento que custa milhões, estudando em uma universidade de elite, vestindo roupas que eu nunca poderia comprar por conta própria. Como eu não deveria questionar isso? Porque você me ama, Kendi disse caminhando até ela, e eu te amo. Isso deveria ser suficiente. Mas é? Helena sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. É suficiente quando o mundo inteiro está nos dizendo que não somos compatíveis? Kendi puxou-a para seus braços, segurando-a com força. Então vamos provar que eles estão errados. Vamos construir algo tão sólido, tão real, que ninguém pode questionar. Como? Kendi se afastou, e havia determinação em seus olhos. Me case. Comigo. O mundo de Helena parou. Ela piscou, certa de que havia ouvido errado. O quê? Case comigo, Helena. Kendi repetiu, pegando suas mãos. Eu sei que é rápido, eu sei que temos obstáculos pela frente, mas eu nunca estive mais certo de nada na minha vida. Você é minha parceira, meu amor, minha casa. Case comigo e vamos provar para todos, e para você mesma, que isso é real. Helena estava sem palavras. Parte dela queria gritar sim imediatamente, se jogar em seus braços e nunca mais soltar. Mas outra parte, a parte cuidadosa que a havia mantido viva durante anos de luta, hesitava. Kendi, isso é, eu preciso pensar. Ela viu a decepção cruzar o rosto dele, mas ele assentiu. Entendo. Pense o quanto precisar. Mas saiba que minha oferta não tem prazo de validade. Vou esperar o tempo que for necessário. Aquela noite, Helena ficou acordada até tarde, olhando para a cidade iluminada através da janela do quarto. Casar com Kendi significaria finalmente ter a segurança que ela sempre desejou, mas também significaria cruzar completamente para um mundo que ainda a assustava. Ela não sabia que, em Tóquio, a família Yamamoto estava tendo uma reunião de emergência sobre o problema Helena e que Takeshi Sato já estava a caminho de São Paulo com um plano que poderia destruir tudo o que eles haviam construído. Uma semana depois da proposta não oficial de Kendi, Helena ainda não havia dado uma resposta. Ele não pressionava, mas ela podia sentir a expectativa pendurada entre eles como uma nuvem invisível. Foi durante uma manhã chuvosa de quarta-feira que tudo começou a desmoronar. Helena estava na universidade quando recebeu uma mensagem de Carla. Preciso te ver. Urgente. É sobre Kendi. O coração de Helena disparou. Carla nunca era dramática sem razão. Elas combinaram de se encontrar em um café perto da universidade durante o intervalo de almoço de Helena. Quando Helena chegou, Carla já estava sentada em uma mesa de canto, parecendo pálida e nervosa. Em suas mãos, ela segurava um envelope manila. O que aconteceu? Helena perguntou, sentando-se rapidamente. Carla olhou ao redor, como se temesse serem ouvidas, e então deslizou o envelope através da mesa. Um homem veio ao hotel ontem, japonês, mais velho, muito bem vestido. Ele me procurou especificamente, disse que era amigo de Kendi e estava preocupado com você. Takeshi, Helena murmurou, um calafrio descendo por sua espinha. Ele me deu isso. Carla continuou tocando o envelope. Disse que você tinha o direito de saber a verdade antes de cometer um erro que mudaria sua vida para sempre. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro havia documentos, muitos documentos, e fotos. Ela começou a ler e com cada palavra sentia o chão desaparecer sob seus pés. Era um contrato de confidencialidade datado de uma semana antes do primeiro encontro dela com Kendi. O documento detalhava uma aposta feita entre Kendi e 3 de seus sócios de negócios, incluindo Takeshi Sato. A aposta, Kendi poderia pegar uma mulher de classe baixa, especificamente uma empregada, e em 6 meses transformá-la em alguém que pudesse ser apresentada à alta sociedade sem causar constrangimento. O valor da aposta, 50 milhões de reais. Havia notas detalhadas sobre critérios de sucesso, cronogramas e até mesmo um perfil de candidatas ideais. E lá, marcado com caneta vermelha, estava o nome de Helena Santos, junto com uma foto dela trabalhando no Grand Palace Hotel. Isso não pode ser real. Helena, sussurrou sua voz quebrando. Não pode ser.
Há mais, Carla disse suavemente, suas próprias lágrimas escorrendo. Continue lendo. Helena virou a página e encontrou e-mails. E-mails de Kenji para Takeshi e os outros, discutindo o progresso do experimento, detalhando cada encontro com Helena, analisando suas reações, suas palavras, como se ela fosse um rato de laboratório. Um e-mail em particular a destruiu. Ela é mais esperta do que esperávamos, o que torna o desafio mais interessante. Vulnerabilidade emocional é genuína, facilitando a conexão. Talento natural para se adaptar socialmente quando devidamente motivada. Confiante de que posso completar a transformação dentro do prazo estabelecido. As fotos mostravam Helena e Kenji juntos em todos os seus encontros. No Pão de Açúcar, nos cafés, no jardim do hotel. Alguém os havia seguido, documentado tudo. Helena sentiu bile subir em sua garganta. O apartamento, a universidade, as roupas, o amor professado, tudo tinha sido parte de um jogo cruel, uma aposta multimilionária para ver se um bilionário podia civilizar uma empregada. Helena, Carla disse pegando sua mão. Respire, só respire. Mas Helena não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A dor em seu peito era física, como se alguém tivesse arrancado seu coração com as próprias mãos. Como pude ser tão estúpida? Ela sussurrou. Como pude acreditar? Você não é estúpida, Carla disse firmemente. Você foi enganada por alguém em quem confiava. Isso não é sua culpa. Helena limpou as lágrimas brutalmente, raiva começando a substituir a dor. Onde está ele? Takeshi? Ele disse que estaria hospedado no hotel. Helena, o que você vai fazer? Helena pegou os documentos, colocando-os de volta no envelope com mãos que tremiam de fúria. Vou confrontar Kenji. Vou olhar nos olhos dele e fazer ele admitir o que fez. Ela levantou-se para sair, mas Carla a segurou. Espere. Pense no que vai dizer. Não deixe a raiva te controlar. A raiva é tudo o que me sobrou. Helena disse, sua voz fria. Ele me tirou todo o resto. A viagem de volta ao apartamento foi uma névoa. Helena não se lembrava de ter chamado um táxi, não se lembrava do trajeto. Tudo o que podia ver eram aquelas palavras: experimento, aposta, transformação, girando em sua mente como um carrossel doentio. Quando ela entrou no apartamento, Kenji estava na sala, trabalhando em seu laptop. Ele ergueu os olhos e sorriu ao vê-la, mas o sorriso morreu quando viu sua expressão. Helena? O que aconteceu? Ela jogou o envelope sobre a mesa de centro. Os documentos se espalharam como evidências condenatórias em uma cena de crime. Eu sei, ela disse, sua voz perigosamente calma. Eu sei sobre a aposta, sobre o contrato, sobre como tudo isso, tudo, foi uma mentira desde o início. O rosto de Kenji ficou branco. Ele pegou os documentos, seus olhos correndo pelas páginas, e Helena viu o momento exato em que ele entendeu a magnitude do que ela havia descoberto. Helena, deixe-me explicar. Explicar? Ela gritou, toda a calma evaporando. Explicar como você me usou? Como me transformou em um projeto, em uma aposta? Como cada palavra de amor, cada promessa, cada toque foi calculado para me manipular? Não foi assim, Kenji disse, levantando-se. Sim, havia uma aposta no início, mas... No início? Helena sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Você planejou isso antes mesmo de me conhecer. Escolheu a empregada perfeita, calculou cada movimento, me estudou como se eu fosse... já um experimento científico. Foi um erro terrível. Kenji admitiu, suas próprias lágrimas começando a cair. Um erro que me envergonha todos os dias. Mas, Helena, tudo mudou no momento em que realmente te conheci. A aposta deixou de importar. Quando? Ela exigiu. Quando exatamente você decidiu que eu era mais que uma aposta? Quando foi a primeira vez que realmente me amou e não estava apenas seguindo um script? Kenji abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. E naquele silêncio, Helena encontrou sua resposta. Você nem sabe, não é? Ela disse, recuando como se ele a tivesse golpeado. Porque talvez nunca tenha havido um momento real. Talvez tudo tenha sido parte da performance. Não, Kenji disse, caminhando em direção a ela. Helena, eu te amo. Amo você de verdade com cada parte de mim. Pare, ela disse, erguendo as mãos. Só pare.
Não quero mais ouvir suas mentiras. Helena correu para o quarto, pegando uma mala e jogando suas roupas dentro dela de forma caótica. Kendi a seguiu, desesperado. O que você está fazendo? Saindo. Voltando para minha vida real, onde pelo menos eu sei quem sou e o que tenho. Esta é sua vida agora. A universidade, seus estudos, foram comprados com dinheiro de uma aposta. Helena gritou. Tudo foi construído sobre uma mentira. Como você acha que eu poderia continuar sabendo disso? Ela fechou a mala, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Kendi bloqueou seu caminho. Por favor, ele implorou, lágrimas escorrendo abertamente por seu rosto. Me dê uma chance de consertar isso, de provar que meu amor é real. Helena olhou para ele, para o homem que ela havia amado com cada fibra de seu ser, que havia feito seus sonhos se tornarem realidade, que agora revelava ter construído tudo sobre um alicerce de mentiras. Se você realmente me ama, ela disse, sua voz quebrando, vai me deixar ir. Ela empurrou-o gentilmente para o lado e caminhou em direção à porta. Sua mão estava na maçaneta quando ouviu sua voz, baixa e destruída. Eu cancelei a aposta. Helena parou, mas não se virou. Um mês depois de te conhecer, Kendi continuou, eu liguei para Takeshi e os outros e disse que o acordo estava terminado. Devolvi o dinheiro que eles haviam colocado, paguei uma multa por quebra de contrato, tudo. Porque eu me apaixonei por você de verdade, Helena. E tudo o que aconteceu depois daquilo foi real. Cada beijo, cada promessa, cada momento. E você nunca pensou em me contar? Helena perguntou, finalmente virando-se para encará-lo. Todos os dias, Kendi admitiu. Mas eu tinha medo. Medo de te perder exatamente assim. E eu sei que isso me torna um covarde, mas você está certo. Helena o interrompeu. É covarde. E agora você perdeu de qualquer jeito. Ela abriu a porta e saiu, deixando para trás o apartamento luxuoso, os sonhos realizados e o homem que havia lhe dado tudo, exceto a verdade. Helena voltou para o Rio de Janeiro naquela mesma noite, suas economias drenadas pelo bilhete de ônibus de última hora. Carla a recebeu em seu apartamento, um lugar ainda menor que onde Helena havia morado antes, mas que agora parecia um santuário após a traição em São Paulo. Durante dias, Helena permaneceu em um estado de choque silencioso. Ela não chorava mais. As lágrimas haviam secado, deixando apenas um vazio frio onde seu coração costumava bater. Carla tentava alimentá-la, conversar com ela, mas Helena respondia em monossílabos, perdida em um labirinto de memórias que agora pareciam contaminadas. Foi apenas na quinta noite que a represa finalmente se rompeu. Helena estava olhando pela janela para a favela ao longe quando começou a soluçar, grandes soluços que sacudiam todo o seu corpo. Eu amei ele. Ela chorou enquanto Carla a segurava. Amei tanto, Carla. Como pude ser tão cega? Você não foi cega, Carla disse firmemente. Você foi corajosa o suficiente para amar. Não deixe que a traição dele te transforme em alguém amarga. Mas eu perdi tudo. A universidade, meus estudos, meus sonhos. Você não perdeu nada que já não fosse seu antes de conhecê-lo, Carla disse. Você tem sua inteligência, sua força, seu coração. Essas coisas ninguém pode tirar de você. Nos dias seguintes, Helena começou o difícil processo de reconstruir sua vida. Ela conseguiu seu antigo emprego de volta no hotel, voltando aos uniformes preto e branco que havia deixado para trás. Os colegas a receberam com uma mistura de simpatia e curiosidade que fazia sua pele arder, mas ela mantinha a cabeça erguida. O que Helena não sabia era que Kendi estava destruído em São Paulo. Ele havia parado de ir a reuniões, negligenciando negócios multimilionários. Passava seus dias ligando para o telefone de Helena, mandando mensagens que nunca recebiam resposta, escrevendo cartas que enviava mesmo sabendo que provavelmente seriam jogadas fora sem serem lidas. Takeshi Sato observava a deterioração de seu sócio com satisfação mal disfarçada. A aposta havia causado exatamente o tipo de escândalo que ele desejava. Com Kendi, emocionalmente comprometido, seria mais fácil assumir o controle das operações brasileiras da Yamamoto Industries. Mas o que Takeshi não sabia era que Kendi estava prestes a fazer algo completamente inesperado. 2 semanas após a partida de Helena,
Kendi convocou uma reunião com seus advogados. O que ele ordenou que fizessem deixou todos chocados. Ele estava doando a maioria de sua fortuna pessoal para organizações beneficentes no Brasil, focadas especificamente em educação para pessoas de baixa renda e suporte a trabalhadores domésticos. Sr. Yamamoto, seu advogado-chefe protestou. Isso representa bilhões. Você tem certeza? Nunca estive mais certo de nada. Kendi respondeu, sua voz firme apesar dos olhos vermelhos, de noite sem dormir. Quero estabelecer bolsas de estudo em nome de Helena Santos. Quero que centenas de mulheres como ela tenham as oportunidades que eu quase destruí para ela. Mas, senhor, isso vai deixá-lo menos rico? Kendi completou. Bem, talvez assim eu me torne digno dela. Enquanto isso, em Salvador, Dona Lúcia havia lido as notícias sobre a separação de Helena e Kendi nos tabloides. Ela pegou o primeiro ônibus para o Rio de Janeiro, chegando no apartamento de Carla sem avisar. Onde está minha filha? Ela exigiu quando Carla abriu a porta. Helena emergiu do quarto pálida e com olheiras profundas. Mãe, o que você está fazendo aqui? Dona Lúcia atravessou a sala e puxou Helena para seus braços em um abraço feroz. Vim cuidar de você, como deveria ter feito desde o início. Vi nas notícias o que aconteceu. Você estava certa, Helena disse, sua voz embargada. Sobretudo. Não, Dona Lúcia disse, afastando-a para olhar em seus olhos. Eu estava errada. Estava errada em te desanimar, em não acreditar que você merecia amor verdadeiro. E talvez aquele homem realmente te amasse, apesar de seus erros. Como pode dizer isso? Helena perguntou surpresa. Dona Lúcia puxou um jornal de sua bolsa. A manchete lia: bilionário. Doa fortuna após escândalo amoroso. Li a entrevista que ele deu. Ela disse suavemente. Ele disse que você foi a pessoa mais verdadeira que já conheceu, que ele destruiu a única coisa real em sua vida por orgulho e medo, que passaria o resto da vida tentando ser digno da mulher extraordinária que amou e perdeu. Helena pegou o jornal com mãos trêmulas, lendo as palavras de Kendi. Havia uma foto dele saindo de seu escritório, visivelmente destruído, e a matéria detalhava sua doação massiva e os motivos por trás dela. Isso não muda o que ele fez, Helena disse, mas sua voz carecia de convicção. Não, Dona Lúcia concordou, mas mostra que ele está tentando mudar quem ele é. A questão é, você consegue perdoá-lo? Helena não tinha resposta. A dor ainda estava muito fresca, a traição ainda muito profunda. Mas pela primeira vez desde que deixou São Paulo, ela sentiu algo além de raiva e vazio. Naquela noite, sozinha no pequeno quarto que Carla havia cedido a ela, Helena finalmente abriu as mensagens de Kendi. Havia dezenas delas, pedidos de desculpas, memórias compartilhadas, promessas de mudança. Mas foi a última mensagem, enviada apenas 1 hora antes, que a fez parar. Helena, eu entendo se você nunca quiser me ver novamente. Eu entendo que quebrei algo precioso entre nós. Mas quero que você saiba, amei você desde aquele primeiro momento no jardim. A aposta foi minha maior vergonha, mas te conhecer foi minha maior bênção. Você me mostrou que ser humano é mais importante que ser bem-sucedido. E mesmo que nunca me perdoe, vou passar o resto da minha vida honrando quem você é e o que você representa. Você merece todos os sonhos que sempre teve. E se eu não puder estar lá para vê-los se tornarem realidade, pelo menos vou garantir que outras mulheres como você tenham essas chances. Com amor eterno, Kendi. Helena fechou os olhos, lágrimas finalmente caindo novamente. Mas estas eram diferentes. Não eram lágrimas de raiva ou dor, mas de confusão, de luto por algo que quase foi, e de uma pequena centelha de algo que ela tinha medo de nomear. Esperança. 6 meses passaram como um borrão de rotina e silêncio. Helena havia se enterrado em seu trabalho no hotel, pegando turnos extras, economizando cada centavo. Dona Lúcia havia permanecido com ela por 2 semanas antes de retornar a Salvador, mas elas conversavam diariamente. Uma mudança bem-vinda na relação que antes era distante. Carla observava sua amiga com crescente preocupação. Helena estava funcional, sim, mas parecia ter perdido algo essencial, aquele brilho de esperança que sempre a definira, mesmo nos tempos mais difíceis. Você precisa sair, fazer algo.
Carla insistia uma noite enquanto preparavam o jantar. Ir a um bar, conhecer pessoas, viver um pouco. Eu estou vivendo. Helena respondeu automaticamente. Não, você está existindo. Há uma diferença. Helena abriu a boca para contestar quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo a fez atender. Alô, senhorita Santos? Uma voz feminina e profissional disse. Meu nome é doutora Patrícia Almeida, da Fundação Horizonte de Educação. Você poderia vir ao nosso escritório amanhã? Há um assunto que gostaríamos de discutir pessoalmente. Sobre o quê? Preferimos explicar em pessoa. Seria às 10 da manhã no centro do Rio. Posso contar com sua presença? Intrigada e um pouco apreensiva, Helena concordou. No dia seguinte, ela se encontrou em um prédio moderno no centro da cidade, sendo guiada por corredores elegantes até uma sala de conferências. Dentro a esperava uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso e uma pasta grossa sobre a mesa. Senhorita Santos, obrigada por vir. Doutora Patrícia disse, apertando sua mão. Por favor, sente-se. Helena sentou, seus nervos à flor da pele. A Fundação Horizonte foi recentemente estabelecida com uma doação substancial. Doutora Patrícia começou. Nossa missão é fornecer bolsas de estudo integrais para mulheres de baixa renda que demonstrem excelência acadêmica e potencial para fazer diferença em suas comunidades. Isso é maravilhoso, Helena disse, confusa sobre por que estava ali. Após uma análise cuidadosa de candidatas, doutora Patrícia continuou. O Conselho votou unanimemente para oferecer a você nossa primeira bolsa integral. Isso cobriria graduação completa em psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, incluindo material didático, moradia em um dormitório estudantil e uma mesada mensal para despesas básicas. Helena ficou completamente imóvel, certa de que havia ouvido errado. Eu não me candidatei a nada. Alguém a indicou. Doutora Patrícia disse. Com cartas de recomendação impressionantes de seus antigos professores em Salvador e uma análise detalhada de seu potencial acadêmico. Quem? Helena perguntou, mas parte dela já sabia a resposta. O doador solicitou anonimato. Doutora Patrícia disse cuidadosamente. Mas posso dizer que ele estabeleceu a fundação especificamente para garantir que pessoas como você tivessem as oportunidades que merecem, sem amarras ou condições. Helena sentiu lágrimas brotarem. Kendi, isso tinha as digitais dele por toda parte. Eu não posso aceitar, ela disse, levantando-se. Não posso aceitar nada dele. Senhorita Santos, doutora Patrícia disse gentilmente, o doador não tem nenhuma ligação com a fundação além da doação inicial. Ele não está no conselho, não tem acesso a informações sobre bolsistas e estabeleceu regras estritas para garantir que a fundação opere de forma completamente independente. Se você aceitar esta bolsa, seria porque você a merece, não por qualquer outra razão. Mesmo assim, posso lhe mostrar algo? Doutora Patrícia abriu a pasta e espalhou fotos sobre a mesa. Eram de outras mulheres, empregadas domésticas, caixas de supermercado, trabalhadoras de fábrica, todas recebendo diplomas universitários graças à fundação. 17 mulheres receberam bolsas este ano, ela explicou, cada uma com histórias tão poderosas quanto a sua. Você recusar não mudaria a existência da fundação. Ela vai continuar ajudando pessoas. A questão é, você vai se permitir ser uma delas? Helena olhou para aquelas fotos, para os rostos radiantes daquelas mulheres realizando sonhos que pareciam impossíveis. Pensou em todas as vezes que desejou uma chance assim, em como havia abdicado de seus estudos para cuidar de sua mãe, em como havia lutado tanto por tão pouco. Por que eu? Ela sussurrou. Porque você é exatamente o tipo de pessoa que merece esta oportunidade, doutora Patrícia disse. E porque, francamente, recusar seria desperdiçar seu talento, e o mundo precisa de pessoas como você na profissão de ajuda. Helena respirou fundo, pensando em Carla, em sua mãe, em todas as pessoas que sempre acreditaram nela mesmo quando ela não acreditava em si mesma. Se eu aceitar, ela disse lentamente, é sob a condição de que nunca terei contato com o doador. Isso não pode ser uma porta de entrada para qualquer tipo de reconciliação. Completamente. Compreensível e já garantido pelos estatutos da Fundação.
Doutora Patrícia assegurou. Então, aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Doutora Patrícia era genuíno e caloroso. Bem-vinda à Fundação Horizonte, Helena. Seu futuro começa agora. Nos meses seguintes, Helena mergulhou em seus estudos com uma paixão renovada. A Universidade Federal era diferente da elite USP, onde havia estudado brevemente. Mais diversa, mais engajada socialmente, mais alinhada com seus valores. Ela fez amigos que compartilhavam suas origens, que entendiam sua jornada. Mas à noite, sozinha em seu quarto no dormitório, Helena às vezes permitia que seus pensamentos vagassem até Kendi. Ela se perguntava onde ele estava, o que estava fazendo, se ele pensava nela tanto quanto ela ainda pensava nele. Ela não sabia que Kendi havia se mudado do Brasil, retornando ao Japão para reconstruir seu relacionamento com sua família e reavaliar suas prioridades. Ela não sabia que ele havia enquadrado a última foto que tiraram juntos, no Pão de Açúcar, abraçados contra o vento, e que ele olhava para ela todas as noites antes de dormir. E ela certamente não sabia que em 6 meses seus caminhos se cruzariam novamente de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. 1 ano havia se passado desde que Helena deixara São Paulo. Ela estava prosperando na universidade, suas notas eram excelentes e ela havia se tornado mentora de outras bolsistas da Fundação Horizonte. Mas havia uma melancolia persistente que ela não conseguia sacudir completamente. Uma sensação de incompletude que a seguia como uma sombra. Carla veio visitá-la em um fim de semana chuvoso de abril, trazendo notícias do Rio e uma caixa que fez o coração de Helena parar. Isso foi entregue no hotel para você, Carla disse, colocando a caixa sobre a cama do dormitório. O porteiro disse que um mensageiro deixou ontem. Helena olhou para a caixa como se fosse uma cobra prestes a atacar. Não havia etiqueta de remetente, apenas seu nome escrito em caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Não vou abrir, ela disse cruzando os braços. Helena, não, Carla. Eu fiz as pazes com o passado. Construí uma nova vida. Não vou deixar ele entrar novamente. Então por que você ainda usa o colar que ele te deu? Carla perguntou suavemente. Instintivamente a mão de Helena foi para o delicado colar de ouro com um pequeno pingente em forma de estrela, presente de Kendi em seu primeiro mês juntos. Ela havia tentado tirá-lo dezenas de vezes, mas nunca conseguia. É só um colar. É uma mentira, Carla disse sem crueldade. E você sabe disso. Depois que Carla partiu, Helena ficou olhando para a caixa por horas. Finalmente, quando o relógio marcava meia-noite, ela cedeu. Dentro havia cadernos, pelo menos 1 dúzia deles, e uma carta. Com mãos trêmulas, Helena abriu a carta primeiro. Querida Helena, sei que provavelmente não deveria entrar em contato. Respeitei seu desejo de espaço por 1 ano inteiro e continuaria respeitando para sempre se não fosse por estas cartas. Comecei a escrever para você no dia em que partiu. No início, eram apenas pedidos de desculpas, tentativas patéticas de explicar o inexplicável. Mas com o tempo, tornaram-se algo diferente. Um diário, talvez, ou uma confissão. Escrevi sobre meus dias, meus pensamentos, minhas mudanças. Escrevi sobre como você me transformou de maneiras que ainda estou descobrindo. Não espero que você leia. Não espero resposta. Mas senti que você tinha direito a saber que não passou um único dia sem que eu pensasse em você, sem que eu sentisse sua falta, sem que eu desejasse ter sido honesto desde o início. Você merece toda a felicidade do mundo, Helena. E se essa felicidade não incluir a mim, vou aprender a viver com isso. Com amor eterno, Kendi. Helena abriu o primeiro caderno com lágrimas já escorrendo por seu rosto. A data no topo da primeira página era do dia seguinte à sua partida. Dia 1, ela se foi. O apartamento está vazio, mas cheio de fantasmas. Seu perfume ainda está no travesseiro. Sua caneca favorita ainda está na cozinha. Como você destrói alguém que você ama e ainda espera que eles fiquem. Fui arrogante o suficiente para pensar que poderia. Agora enfrento o vazio que criei, e é maior que qualquer império que já construí. Helena leu página após página, mergulhando na mente e no coração de Kendi de uma forma que nunca havia sido possível quando estavam juntos. Ele escrevia sobre visitar um terapeuta, sobre confrontar seus próprios
Demônios de privilégio e arrogância, sobre a decisão de doar sua fortuna. Dia 47. Assinei os papéis hoje. Bilhões transferidos para causas que Helena teria amado. Meus sócios pensam que enlouqueci. Takeshi estava particularmente furioso. Parece que toda a aposta foi ideia dele desde o início. Uma forma de me desacreditar quando eu superasse meu luto inadequado. Mas não importa mais. Dinheiro não compra redenção. Não compra o perdão dela. A única coisa que pode fazer é dar a outras pessoas as chances que quase destruí para ela. Havia entradas sobre sua volta ao Japão, sobre reconciliar-se com sua mãe, que ele havia negligenciado após a morte de sua esposa, sobre construir relacionamentos reais em vez de transacionais. Dia 156. Minha terapeuta perguntou hoje o que eu aprendi com Helena. Passei a sessão inteira tentando responder. Aprendi que vulnerabilidade é força, que honestidade é amor, que pessoas não são projetos ou experimentos, são universos complexos e preciosos que você tem o privilégio de conhecer, não o direito de moldar. Aprendi que eu fui um tolo e que alguns erros são grandes demais para serem perdoados, mas isso não significa que você pare de tentar ser melhor. Helena leu todos os cadernos em uma maratona que durou 3 dias. Ela ria em algumas partes, quando Kendi descrevia suas tentativas desastrosas de cozinhar ou seus fracassos em entender gírias brasileiras. Chorava em outras, quando ele escrevia sobre pesadelos onde a perdia repetidamente, ou sobre a dor física de acordar todos os dias sabendo que havia destruído seu maior amor, mas foi a última entrada que a quebrou completamente. Dia 365. 1 ano hoje. Pergunto-me se ela pensa em mim. Provavelmente não. Espero que não, para o bem dela. Mas eu penso nela todos os dias. Hoje enviarei essas cartas. Não porque espero uma resposta, mas porque ela merece saber a verdade completa. Não a verdade de contratos e apostas, mas a verdade do meu coração. Helena, onde quer que você esteja, espero que seja feliz. Espero que esteja estudando, crescendo, se tornando a psicóloga incrível que sempre soube que seria. Espero que tenha encontrado alguém que te trate com a honestidade e respeito que eu falhei em dar. E se algum dia, em algum universo paralelo, nossos caminhos se cruzarem novamente, prometo ser o homem que você merece. Não o bilionário arrogante que pensava poder comprar transformação, mas alguém humilde o suficiente para aprender, crescer e talvez, apenas talvez, merecer uma segunda chance. Até lá vou continuar tentando honrar sua memória sendo melhor. Não por você, mas porque você me mostrou que eu poderia ser. Com todo o meu amor, para sempre, Kendi. Helena fechou o último caderno e abraçou-o contra o peito, soluçando de uma forma que sacudiu todo o seu corpo. Não eram lágrimas de raiva ou traição, mas de luto profundo por algo que quase foi, e de confusão sobre o que fazer com esses sentimentos que ela havia tentado enterrar, mas que se recusavam a morrer. Ela pegou uma folha de papel e uma caneta, as mãos tremendo enquanto começava a escrever pela primeira vez em 1 ano. Kendi, li suas cartas, todas elas, e não sei o que fazer com o que sinto agora. Helena nunca enviou a carta que começou a escrever naquela noite. Ela a rasgou, reescreveu, rasgou novamente, até que uma pilha de palavras não ditas se acumulou em seu cesto de lixo. Como você resume 1 ano de dor, crescimento e confusão em algumas páginas? 3 meses se passaram desde que ela lera os cadernos, a de Kendi. Helena havia desenvolvido uma rotina estranha. À noite, antes de dormir, relia uma entrada aleatória, como se fossem histórias de ninar dolorosas, mas necessárias. Foi durante uma conferência de psicologia em São Paulo que o destino finalmente forçou suas mãos. Helena estava lá como assistente de uma de suas professoras, ajudando a organizar painéis e apresentações. O evento era grande, atraindo profissionais de saúde mental de todo o país e do exterior. Ela estava no saguão do hotel sede, verificando a programação do dia, quando uma voz familiar a fez congelar. Helena! Ela se virou lentamente. Kendi estava a poucos metros de distância, parecendo simultaneamente familiar e completamente diferente. Ele estava mais magro. Havia linhas ao redor de seus olhos que não existiam antes,
e usava roupas simples, jeans e uma camisa azul clara, em vez dos ternos caros que costumava usar. Candy, ela conseguiu dizer, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Houve um momento de silêncio constrangedor, ambos sem saber o que fazer ou dizer. Então Candy deu um passo à frente, mas parou respeitosamente, a uma distância segura. Você está bem? Ele perguntou, sua voz hesitante. Estou, Helena respondeu, e era verdade na maior parte. Estou estudando psicologia na UFRJ. O sorriso que iluminou o rosto de Candy era genuíno e emocionado. Eu sabia que você conseguiria. Sempre soube. O que você está fazendo aqui? Estou palestrando, Candy disse, parecendo quase envergonhado, sobre ética em tecnologia e o impacto humano da inteligência artificial. É uma direção nova para mim. Uma das colegas de Helena a chamou, e ela percebeu que pessoas ao redor estavam começando a notar a tensão entre eles. Eu preciso ir, ela disse rapidamente. Trabalho, Claro, Candy disse imediatamente. Mas, Helena, se você tiver um minuto hoje ou amanhã, eu adoraria conversar. Sem pressão, sem expectativas. Apenas conversar. Helena hesitou, toda a fibra de sua razão gritando para recusar. Mas sua boca disse, há um café do outro lado da rua, às 7 da noite? Estarei lá. O resto do dia passou em uma névoa para Helena. Ela mal conseguia se concentrar em suas tarefas. Sua mente constantemente voltando para o encontro iminente. Parte dela queria cancelar, enviar uma mensagem dizendo que havia mudado de ideia. Mas outra parte, a parte que ainda usava o colar de estrela, que ainda relia suas cartas, precisava de fechamento, ou algo mais que ela tinha medo de nomear. Às 7 horas, Helena entrou no café e o encontrou já esperando em uma mesa de canto. Ele se levantou quando a viu, mas não tentou abraçá-la ou tocá-la, respeitando o espaço que ela claramente precisava. Obrigado por vir, ele disse enquanto ela se sentava. Eu sei que não é fácil. Recebi suas cartas, Helena disse sem rodeios. Seus cadernos. Candy ficou pálido. Você os leu? Todos. Helena, eu nunca quis. Deixe-me falar. Ela o interrompeu gentilmente. Por favor. Ele assentiu, fechando a boca e esperando. Passei um ano odiando você, Helena começou. Odiando cada memória que tínhamos, odiando como você me fez sentir, odiando a mim mesma por ter sido tão ingênua. Mas então li suas palavras, vi sua jornada e não sei mais como me sentir. Você tem todo o direito de ainda me odiar, Candy disse suavemente. O que fiz foi imperdoável. Foi, Helena concordou. Mas suas cartas, elas me mostraram algo que eu não vi quando estávamos juntos. Sua humanidade, suas falhas, sua capacidade de mudar e crescer. Ela respirou fundo antes de continuar. Não sei se posso perdoá-lo, Candy. Não sei se algum dia vou poder confiar em você novamente. A ferida é muito profunda, mas eu queria que você soubesse que suas cartas significaram algo, que ver sua transformação importa, mesmo que não mude o passado. Eu entendo, Candy disse, e havia lágrimas brilhando em seus olhos. E você nem pode imaginar o que significa. Apenas ouvir isso. Eles conversaram por horas, atualizando-se sobre suas vidas. Candy falou sobre sua terapia, sobre reconstruir sua relação com sua família, sobre a nova direção de sua carreira focada em impacto social, em vez de apenas lucro. Helena compartilhou sobre seus estudos, seu trabalho voluntário, seus planos de abrir uma clínica comunitária algum dia. Você está exatamente onde deveria estar, Candy disse, admiração clara em sua voz, fazendo exatamente o que nasceu para fazer. E você, Helena disse, parece mais leve, mais em paz. Perder você me quebrou, Candy admitiu, mas também me forçou a reconstruir a mim mesmo de uma forma melhor. Não que valha a pena o preço, mas pelo menos algo de bom veio de algo tão ruim. Quando o café fechou, eles caminharam pelas ruas de São Paulo, a cidade pulsando com vida ao redor deles. Era estranho e familiar ao mesmo tempo, ecos do que costumavam ser, mas fundamentalmente diferentes. Helena, Candy disse quando pararam em frente ao hotel dela.
Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas podemos nos manter em contato? Como amigos, talvez. Sem pressão, sem agenda oculta. Apenas não quero te perder completamente de novo. Helena pensou por um longo momento. Parte dela queria cortar todos os laços, proteger seu coração. Mas outra parte, a parte que havia lido cada palavra que ele escreveu, que vira sua transformação, queria dar essa pequena concessão. Amigos, ela disse finalmente. Podemos tentar. O sorriso disse Kendi era pequeno, mas genuíno. Obrigado. Isso é mais do que eu mereço. Eles se despediram naquela noite com um abraço cauteloso e breve. Um começo frágil, de algo que nenhum dos dois sabia ainda o que seria. 6 meses se passaram desde o reencontro em São Paulo. Helena e Kendi haviam desenvolvido uma amizade cautelosa. Mensagens ocasionais, telefonemas raros, encontros ainda mais raros quando ele visitava o Brasil para trabalho. Era seguro, controlado, quase clínico na sua formalidade. Foi durante uma dessas visitas, quando Kendi estava no Rio de Janeiro para uma palestra sobre responsabilidade social corporativa, que tudo mudou. Helena concordou em jantar com ele. Um gesto que teria sido impensável 1 ano atrás. Eles escolheram um restaurante simples na Lapa, longe dos estabelecimentos de luxo que costumavam frequentar. Estava tudo bem até Takeshi Sato aparecer. Ele entrou no restaurante como se fosse dono do lugar, seus olhos encontrando Kendi imediatamente. Helena sentiu Kendi ficar tenso ao seu lado. Takeshi, ele disse friamente. Que surpresa, indesejada. Kendi, senhorita Santos. Takeshi cumprimentou, ignorando a hostilidade. Que coincidência encontrá-los juntos novamente. Reconciliados, presumo? Somos amigos, Helena disse firmemente. E você não é bem-vindo aqui. Ah, mas eu acho que sou, Takeshi disse, puxando uma cadeira sem ser convidado. Veja, há coisas que vocês dois precisam saber. Coisas sobre aquela famosa aposta que destruiu seu relacionamento. Não temos interesse em nada que você tenha a dizer, Kendi disse levantando-se. Helena, vamos. A aposta foi minha ideia. Takeshi soltou, e as palavras congelaram ambos no lugar. Completamente minha. Kendi nem sabia sobre ela até que já estivesse em andamento. Helena sentou-se lentamente, seu coração começando a acelerar. Do que você está falando? Takeshi sorriu, mas era um sorriso cruel. Eu plantei a ideia, falsifiquei os documentos iniciais, criei toda a narrativa. Kendi estava passando por um momento difícil, aniversário da morte de sua esposa, e eu aproveitei. Sugeri que precisávamos distraí-lo com um projeto interessante. Ele concordou com o que pensava ser apenas um estudo sobre transformação social. Não uma aposta. Nunca uma aposta. Você está mentindo, Helena disse, mas sua voz tremeu. Estou dizendo a verdade, Takeshi retrucou. E posso provar. Ele colocou um tablet sobre a mesa, mostrando e-mails. E-mails reais desta vez, não as versões manipuladas que ele havia dado a Carla 1 ano atrás. As mensagens mostravam Takeshi orquestrando tudo, manipulando situações, até mesmo contratando fotógrafos para seguir Kendi e Helena. Por que você faria isso? Kendi exigiu, sua voz perigosamente baixa. Porque você estava se tornando fraco. Takeshi disse simplesmente. Depois que Yuki morreu, você perdeu o foco. Estava fazendo decisões emocionais, priorizando pessoas sobre lucros. Eu precisava de uma forma de te desacreditar, de assumir controle da divisão brasileira. E qual melhor maneira do que criar um escândalo envolvendo você e uma empregada? Helena sentiu Billy subir em sua garganta. Então eu fui apenas peça em seu jogo. Você foi a peça perfeita, Takeshi confirmou. Bonita o suficiente para atrair Kendi. Humilde o suficiente para que ninguém levasse o relacionamento a sério. Eu não esperava que ele realmente se apaixonasse por você. Isso foi um bônus inesperado. Kendi estava tremendo de raiva. Você destruiu minha vida, a vida dela, por poder? Negócios são negócios. Takeshi deu de ombros. Mas agora estou cansado deste jogo. Vocês dois me entediam com sua reconciliação gradual. Então decidi dar-lhes a verdade. Façam com ela o que quiserem. Ele se levantou para sair, mas Kendi o agarrou pelo braço. Por que nos contar agora? Takeshi sorriu friamente. Porque já consegui o que queria.
Tenho controle da divisão brasileira. E porque, francamente, ver vocês dois tentarem reconstruir algo sobre uma fundação de mentiras que nem eram suas próprias é mais divertido do que mantê-los separados. Ele saiu, deixando Helena e Kendi sentados em silêncio chocado. Você não sabia, Helena disse finalmente, não era uma pergunta. Eu juro, Kendi disse, sua voz quebrando. Helena, eu juro que não sabia sobre a aposta. Sim, havia um projeto de pesquisa que Takeshi me apresentou, mas era acadêmico, legítimo. Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre te humilhar. Helena olhou para ele. Realmente olhou e viu a verdade crua em seus olhos. Mas os e-mails, ela disse, os que ele me mostrou antes, eram falsos. Kendi disse. Ele manipulou tudo, Helena. A aposta, os documentos, até o momento em que você descobriu. Tudo foi orquestrado para nos destruir. Helena sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob ela novamente, mas desta vez em uma direção diferente. Durante mais de um ano, ela havia culpado Kendi por uma traição que ele nem sabia que estava cometendo. Ela havia odiado, rejeitado, magoado um homem que era tão vítima quanto ela. Oh Deus, ela sussurrou, lágrimas começando a cair. O que fizemos? Fomos manipulados, Kendi disse, pegando suas mãos através da mesa, por alguém cruel e calculista. Mas Helena, nada do que sentimos foi falso. Meu amor por você, sua dor, nossa tentativa de reconstruir, tudo foi real. Eu te deixei, Helena soluçou. Te culpei, te odiei, e você estava inocente. Não completamente inocente, Kendi a corrigiu. Eu deveria ter investigado mais. O projeto. Deveria ter sido mais transparente com você desde o início. Tenho culpa nisso também. Mas a intenção de te machucar, de te usar, isso nunca veio de mim. Helena cobriu o rosto com as mãos, toda a dor do último ano lavando sobre ela em uma nova luz. Ela havia perdido tanto tempo, desperdiçado tanto amor por causa das manipulações de um homem cruel. O que fazemos agora? Ela perguntou, olhando para ele através das lágrimas. Kendi se moveu para sentar ao seu lado, puxando-a gentilmente para seus braços. Decidimos. Decidimos se vamos deixar que Takeshi vença, se vamos deixar que o tempo perdido nos defina, ou se vamos lutar por isso, por nós, e criar algo verdadeiro das cinzas do que ele tentou destruir. Helena se afastou para olhar em seus olhos. Você ainda me ama? Depois de tudo que passei você? Nunca parei, Kendi admitiu. Nem por um segundo. E você? Helena tocou o colar de estrela que nunca havia tirado. Eu tentei parar. Tentei tanto, mas... Eu também te... amo, ela sussurrou. E isso me apavora. Eu sei, Kendi disse pressionando sua testa contra a dela. Mas podemos estar apavorados juntos. Podemos reconstruir desta vez com verdade completa, sem segredos. Como começamos? Do começo, Kendi disse. Meu nome é Kendi Yamamoto. Sou um homem imperfeito que comete erros, mas que te ama mais do que pensava ser possível amar alguém. Você se juntaria a mim para um café e uma conversa sobre como consertamos o que foi quebrado? Através das... Lágrimas, Helena riu. Eu sou Helena Santos. Sou teimosa, às vezes impulsiva, mas com um coração grande demais para o meu próprio bem. E sim, vamos tomar aquele café. A jornada de volta um para o outro não foi instantânea ou fácil. Nem Helena nem Kendi eram ingênuos o suficiente para acreditar que o amor sozinho podia curar mais de um ano de dor e separação. Mas pela primeira vez, eles tinham algo que não tiveram antes. Verdade completa. Kendi sugeriu terapia de casal. E para surpresa de Helena, ele já havia pesquisado profissionais que poderiam ajudá-los a navegar o trauma complexo do que haviam passado. Quero fazer isso direito, ele disse durante sua primeira sessão juntos. Não quero apenas varrer os problemas para debaixo do tapete e fingir que tudo está bem. A terapeuta, doutora Beatriz, os guiou através de conversas difíceis sobre confiança, transparência e expectativas. Helena aprendeu a expressar suas inseguranças sem medo de julgamento. Kendi aprendeu a ouvir verdadeiramente, não apenas para responder, mas para entender. 3 meses após a revelação de Takeshi, eles estavam em um ritmo novo e saudável. Kendi havia se mudado permanentemente para o Brasil,
abrindo uma filial de consultoria social de sua empresa no Rio de Janeiro. Helena estava no último ano de sua graduação, planejando sua tese sobre trauma e resiliência em relacionamentos, um tópico dolorosamente pessoal. Foi em uma noite tranquila no apartamento que agora dividiam, um espaço muito mais modesto que o penthouse em São Paulo, que Kendi finalmente fez a pergunta que vinha guardando. Helena Santos, ele disse, ajoelhando-se na varanda de onde podiam ver o mar ao longe. Você me daria a honra de ser minha esposa? O anel que ele oferecia era simples, uma banda de ouro com uma única estrela pequena incrustada, nada como a joia extravagante que ele teria escolhido no passado. Helena olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não o bilionário arrogante que ela havia conhecido, mas alguém transformado. Pela dor, pela reflexão, pelo amor que quase perderam. Sim, ela disse, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. 1000 vezes sim. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia simples em Salvador, cercados por aqueles que realmente importavam. Dona Lucia chorou durante toda a cerimônia, segurando a mão de Carla, que serviu como madrinha de Helena. Durante seus votos, Helena falou com uma voz clara e firme. Kendi, nossa história não foi um conto de fadas. Foi complicada, dolorosa, cheia de erros de ambos os lados. Mas foi real, e ensinou-me que amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar, escolher crescer, escolher perdoar, mesmo quando dói. Você me mostrou que sou forte o suficiente para sobreviver à traição, inteligente o suficiente para reconstruir minha vida e corajosa o suficiente para amar novamente. Prometo ser sua parceira, sua igual, sua melhor amiga, e prometo sempre dizer a verdade, mesmo quando for difícil. Kendi, com lágrimas escorrendo, abertamente por seu rosto respondeu, Helena, você me ensinou o significado de humildade. Mostrou-me que riqueza não tem nada a ver com dinheiro, e tudo a ver com as conexões que construímos, os valores que mantemos, as pessoas que amamos. Você me quebrou e me reconstruiu de uma forma melhor. Prometo passar cada dia ganhando sua confiança, honrando nosso amor e sendo digno da mulher extraordinária que você é. Você é minha casa, minha âncora, minha razão. 2 anos depois, Helena abriu sua clínica comunitária em uma favela do Rio de Janeiro, oferecendo serviços psicológicos gratuitos para quem não podia pagar. Kendi ajudou a financiar o projeto, mas Helena insistiu em ser diretora e tomadora de decisões. Era dela, construída sobre seus próprios méritos. A Fundação Horizonte continuou crescendo, ajudando centenas de mulheres a realizar seus sonhos educacionais. Helena tornou-se porta-voz, compartilhando sua própria história como exemplo de que suas origens não definem seu destino. Quanto a Takeshi Sato, suas manipulações eventualmente vieram à tona publicamente. Uma investigação jornalística revelou anos de práticas antiéticas, e ele foi forçado a renunciar de todas as suas posições. Kendi e Helena nunca buscaram vingança, apenas seguiram em frente, construindo algo bonito das cinzas do que ele tentou destruir. Uma tarde, anos depois, Helena estava sentada em sua clínica quando uma jovem mulher entrou, empregada doméstica pelo uniforme, olhos cheios de sonhos e medos. Doutora Helena, ela perguntou timidamente, ouvi dizer que você ajuda pessoas como eu, pessoas que querem mudar de vida, mas não sabem como começar. Helena sorriu, reconhecendo naquela jovem a garota que ela mesma havia sido anos atrás. Sente-se, ela disse gentilmente. Me conte sua história. E depois vamos descobrir juntas como tornar seus sonhos realidade. Naquela noite em casa, Kendi encontrou Helena na varanda, olhando para as estrelas como ela costumava fazer. Pensando em quê? Ele perguntou, envolvendo os braços ao redor de sua cintura. Em como a vida é estranha, ela respondeu, se aconchegando contra ele. Como momentos de dor podem nos levar aos maiores crescimentos. Como quase perder algo pode nos ensinar seu verdadeiro valor. Você se arrepende de alguma coisa? Kendi perguntou suavemente. Helena pensou por um longo momento. Não, ela disse finalmente. Nem das partes ruins, porque cada escolha, cada erro, cada lágrima nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente
Onde eu quero estar? Comigo. Com você. Ela confirmou, virando-se para beijá-lo. Sempre com você. E enquanto as estrelas brilhavam acima deles, duas almas que haviam se perdido e encontrado novamente abraçavam a verdade que havia levado uma vida inteira para aprender. Amor verdadeiro não é perfeito, mas é real. Não é fácil, mas é digno. Não é um conto de fadas, mas é uma história que vale a pena viver. Helena e Kendi haviam cruzado mundos impossíveis, sobrevivido a manipulações cruéis e emergido do outro lado, não ilesos, mas mais fortes, mais sábios e definitivamente, inquestionavelmente juntos. Anos depois, quando perguntada sobre o segredo de um relacionamento duradouro, Helena sempre dizia a mesma coisa: honestidade radical, mesmo quando dói, perdão generoso, mesmo quando parece impossível, e a coragem de escolher amor todos os dias, não apesar de nossas imperfeições, mas por causa delas. E quando pressionada sobre se acreditava em finais felizes, ela sorria, aquele sorriso que Kendi se apaixonara tantos anos atrás, e dizia: não acredito em finais felizes, acredito em começos corajosos, meios honestos e no trabalho diário de construir algo que vale a pena. Isso é mais real que qualquer conto de fadas jamais poderia ser. E naquele apartamento simples, naquela cidade vibrante, naquele amor imperfeito mas profundamente verdadeiro, Helena e Kendi provaram que, às vezes, as melhores histórias são aquelas que quase não tiveram final feliz, mas através de perseverança, transformação e um amor que se recusou a morrer, encontraram algo ainda melhor. Não um final, um recomeço.